Olá, seja bem-vindo ao Trendcast. Eu sou André Dias, seu host, CEO e fundador da agência Trend Marketing. E eu sou Juliano Vieira, CCO e diretor criativo da Trend. Por aqui conversamos com profissionais das mais diferentes áreas de atuação, empresários e executivos de marcas, para trocar experiências e enaltecer sempre as tendências de marketing e de mercado, em busca de crescimento e resultados. Antes de iniciar, gostaríamos de pedir para que você tire um print da sua tela e poste nas redes sociais marcando o perfil da Trend, que é o @trendmarket.com.br. Será incrível saber que você está ouvindo. E se o conteúdo fizer sentido para você, para o seu momento, dá um feedback de 5 estrelas, pois isso terá muito valor para a gente. Então bora para cima, vamos a mais um episódio. Carioca, formado em publicidade pela Universidade Federal Fluminense, trabalhou em importantes agências de publicidade do Rio. Desde 98, é facilitador líder no Seminário Empretec, um programa desenvolvido pela ONU e implantado no Brasil pelo Sebrae. Hoje, aplicado em mais de 40 países, com um total de mais de 10 mil horas de treinamento comportamental para empresários dos mais diversos segmentos. Atuou como conselheiro do apresentador Roberto Justus no reality show Aprendiz, o Sócio. Professor convidado do MBA em Gestão de Negócios e Inteligência Competitiva da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio e ISPM. No IBMEC, atuou como professor de cursos de curta duração ligado à gestão de pequenas empresas. É membro do board e representante do Brasil do Centro Community Partners de São Francisco, Califórnia. Sócio da Comutare Consultoria Empresarial, localizada no Rio de Janeiro. Um atuante voraz nas áreas de empreendedorismo, inovação, gestão empresarial e marketing, não só no Brasil, mas em outros países como África do Sul, Espanha, Índia e Zâmbia. Uma honra para mim poder bater esse papo com Fernando Gameleira. Eu tentei resumir um pouco aqui sobre você. Tranquilo. Obrigado. Primeiramente, agradecer aí o convite de vocês aí da Trend. Sempre um prazer poder estar junto de vocês, colaborando, falando, trazendo um pouquinho da minha experiência. Mas basicamente é isso, né? Você resumiu aí um pouquinho da minha trajetória, né? Que começou voltado para a área de publicidade. Até atuei como redator em agências, mas logo, muito cedo, eu percebi que eu gostava de ir um pouquinho além dessa questão de criar anúncios legais, né, de comerciais de rádio, TV, que eu fiz bastante, Bacana. anúncios de... Mas você sempre teve certeza de publicidade? Você nunca teve dúvida Não, quanto não, à não, sua... tive dúvidas. Ah, Tive é? dúvidas, porque eu sempre gostei muito de idiomas, né? Então, eu fui fazer publicidade porque assim, eu achava que a minha vocação era para turismo. Eu gostava muito dessa área. Desde garoto, quando comecei a estudar inglês na cultura inglesa com 11 anos de idade, e desde garoto eu me correspondia, cara, por cartas com o que a gente chamava de pen pal, né? Que era uma espécie de nessa época não existia nada de tecnologia, né? Então, eram clubes que existiam de pessoas que queriam trocar experiências, contatos, né? Então, postava-se, por exemplo, numa revista, e aí eu vi o endereço dessa pessoa e eu mandava uma carta para ela em inglês. Que legal. Então, eu tinha um amigo em Trinidad e Tobago e tinha uma amiga na Califórnia. Eu me lembro até hoje o nome dela, era Olivia Guzman. E aí a gente ficava trocando cartas e eu treinando meu inglês, né? E eu pensava assim, cara, eu adoro essa coisa de idioma e tal, a minha ideia era morar fora, né? E aí eu Caramba. já tinha começado a estudar inglês e tudo, só que quando eu cheguei e fui fazer o pré-vestibular, universidade de turismo já existia, né? Existia uma aqui no Rio, mas não era nem um curso reconhecido, né? Ah, entendi. E aí, como eu também sempre gostei dessa área de comunicação, eu resolvi não arriscar na área de turismo, estudar turismo, porque eu entendia que eu poderia entrar nessa área de uma maneira transversal, né, através de outra área de experiência. E aí foi aí que eu resolvi fazer publicidade e propaganda, né? Na época o curso da UF começava com comunicação social, aí durante 5 períodos eram comuns a todos os estudantes de jornalismo, publicidade e cinema. Verdade. E aí no 5º período eu optei por fazer publicidade, porque na verdade eu já estava até estagiando em agência, né? Ainda durante a faculdade, né? No curso de comunicação, você já começou a estagiar em uma agência, foi isso? Isso.
Na verdade, assim, eu entrei para a faculdade em 83, no segundo semestre. Um ano e meio depois, o meu tio trabalhava na SEDAI, aqui no Rio, Aham. e a SEDAI tinha uma agência que tinha conta de publicidade da SEDAI, né? E aí meu tio me levou lá para conhecer o cara, né? Uma pessoa que foi a primeira pessoa que me deu essa oportunidade, chama Jacques Galink, né? Nossa, que legal. E só que ele não me ofereceu nada na agência dele, não, né? Ele me encontrou lá, pediu para eu fazer uma redação lá na hora para saber, para identificar se eu levava jeito pro negócio. E a redação era por que eu queria trabalhar em publicidade. Ele pediu para você fazer uma redação, É, Gameleira, se puder repetir. ele pediu para eu fazer uma redação lá na hora. Falou, vai ali naquela sala ali, escreve uma página aí, por que você quer trabalhar em publicidade? E aí eu fui, eu sempre gostei de escrever, de ler, e aí ele me ligou para um amigo dele, que tinha uma agência bem pequena, né, uma central de criação lá no Rio, aqui no Rio, né? E esse amigo dele, que até hoje é meu amigo, Marcelo Silva, né, que tá com 80 anos agora, mas é uma águia, uma pessoa assim, que eu brinco, ele é meu guru. E eu comecei a trabalhar com o Marcelo Silva, comecei a fazer a parte de redação publicitária, né? Aí de lá eu fui para outra agência, depois para outra. Aí eu comecei minha carreira aí, né, de publicitário. Só que como eu estava falando contigo, sempre eu quis atender o cliente. Então, nas agências, nessa época, o pessoal de criação não tinha muito contato direto com o cliente, porque o trabalho era mais feito pelo atendimento, né? Mas eu adorava quando eu tinha a chance de estar à frente de um cliente, de conversar, de entender um pouquinho mais. Eu não tinha ideia de que, na verdade, o que eu queria era entrar na estratégia, era entender um pouquinho do posicionamento, mas eu não sabia, eu nem conhecia essas palavras, né? Então, mas eu sentia assim claramente que faltava algo para mim, né? E aí eu trabalhei de 85 a 92 e lá em 92 eu comecei a atender alguns clientes e montei a minha empresa, né? Que a minha empresa chamava-se G2 Publicidade. Ela foi de 1993 até 2009. E você já tinha, quando você começou a atender os clientes, você já tinha essa visão de querer empreender em publicidade? Agência? Não. Foi assim, eu estava trabalhando em agência e aí as pessoas me procuravam, né? Às vezes até ligavam para a própria agência. E, por exemplo, na Artiplan, aí ligavam para lá pessoas querendo fazer trabalhos e tudo, e obviamente que a agência não atendia as pessoas assim, né? Então, vez por outra, aparecia a oportunidade de eu atender um cliente menor, né? Que não teria, que a agência não teria interesse, né? Entendi. E aí eu adorava fazer aquilo, ir na reunião, conversar com o cliente, depois preparar o material, né? E foi isso. Eu trabalhei, a minha empresa, ela durou 16 anos, né? Uau. Eu terminei minha empresa em 2009, quando eu percebi que essas mudanças de mercado que depois praticamente eliminaram com o mercado de publicidade do Rio de Janeiro, né? Do Brasil como um todo, mas do Rio de Janeiro principalmente, né? Porque cada vez mais essa coisa do digital entrou, né? Então eu Verdade. continuei com a empresa, mas atuando assim junto com a área de posicionamento, de estratégia, porque aí eu já estava trabalhando com isso, né? Eu já estava como consultor, já estava fazendo, trabalhava muito já com o Empretec também, então sempre. Nesse momento, assim, você já vem o papel e o posicionamento do Gameleira como professor, ou isso foi num segundo momento, com você já mais em outro ritmo, com um amadurecimento maior? Como é que foi essa entrada do É, Gamel professor também? na verdade, assim, é, eu, o Empretec abriu muitas portas para mim, né? A gente vai ter possibilidade de conversar um pouco mais sobre isso, inclusive sobre minhas experiências internacionais. Mas eu comecei como professor, basicamente eu fui tragado por isso, né? Eu dei Empretec para uma pessoa, essa pessoa, o marido dela, estava montando um MBA na Unirio, né, que é a universidade que fica lá na Urca. Sim. E um dia eu morava em Copacabana, no bairro Peixoto, e um dia eu estava embaixo do prédio,
tinha saído para caminhar alguma coisa e eles passaram por lá, ela me reconheceu, me apresentou e ele me ligou, cara, eu quero você no meu MBA. Aí eu falei, tá. Ele falou, então eu posso contar contigo? Pode. E aí ele me pediu para eu montar a cadeira comunicação com o mercado, né? Que legal. E ligaria exatamente as áreas que eu entendia, né? Que é a área de comunicação que eu trabalhei a vida inteira e a área de mercado, né? Que está ligada mais a negócio e tudo. É a total aderência a você, É, assim, a seu perfil, eu então conheço. eu peguei a minha experiência de publicidade, né? Obviamente que eu tive que fazer aí um apanhado para fazer uma leitura mais atual naquela época, né? Sim, sim, E uma aí atualização. comecei na Unirio, fiz 2 ou 3 anos lá. Depois ele levou o MBA para a SPM. Chamava-se Hum, Gestão de Negócio e Inteligência Competitiva. E eu trabalhava sempre nessa área de comunicação com o mercado. E aí aí foi o mesmo MBA eu fazia na SPM, né? Mas depois legal. ficou inviável para mim, porque eles exigiam que eu trabalhasse 3 sábados seguidos. E eu, em função de treinamento, né, de trabalhar em outras cidades, outros países e tal, eu não tinha como dedicar 3 sábados do meu mês para trabalhar, porque no início eram 2 sábados, depois passaram para 3. E aí eu acabei saindo, né? E eu também Caramba. descobri, André, assim, que eu gosto muito de trabalhar com grupos, mas não necessariamente de dar aula, de ser professor. Eu acho que eu fazia com muito prazer, inclusive com muito reconhecimento por parte dos alunos, porque a minha aula era divertida, era engraçada, não era não tinha uma pegada muito, vamos dizer assim, muito séria, muito formal, mas eu não estabelecia vínculos com os alunos, né? Porque uma das coisas que eu não gostei de trabalhar em MBA é que, por exemplo, nos treinamentos, em Pretec e outros treinamentos que eu dou, você acaba conhecendo a pessoa, né? Você acaba criando vínculo, tanto que a gente está aqui conversando em função de um vínculo que nós criamos, né? Quando você fez em Pretec comigo. Exatamente. E no MBA não, né? 2 sábados, 3 sábados, aquele aluno passa, alguns até hoje tem na minha rede de contato e tudo, mas não gera esse link que eu acho que é a parte mais bonita de você conseguir trabalhar com pessoas, é você conseguir tocar aquela pessoa, sensibilizar aquela pessoa, você, né, fazer com que aquela Verdade. pessoa possa se transformar. E você não tem muito como acompanhar isso no MBA, né? Porque, E eu te vejo muito assim, né, Gameleira? Eu te vejo muito nesse processo de troca, e uma troca contínua que vai muito além de qualquer claro, cronograma de horário, cronograma de dias, de treinamento, justamente, seja ele qual for. Então, justamente. isso é muito incrível, e por isso É, talvez realmente que faça muito sentido o que você está falando com e, relação ao MBA, né? isso para mim, eu trabalhei assim alguns anos fazendo isso, né? Se eu não me engano, foram 5 anos dando aula em MBA, né? E eu sentia muito a falta disso, sabe? Por quê? Porque para mim, MBA virou um grande mercado, né? Então, eu tinha em sala, apesar que eram MBAs muito legais, mas eu tinha em sala assim, alunos que estavam lá nitidamente porque a empresa estava bancando, ou porque queria o título para ter uma promoção, né? Verdade. Então aquilo ali para mim passou a não fazer muito sentido mais, né? E fora que tinha também toda a questão de você preparar a aula, de corrigir trabalho, coisas assim muito mecânicas que eu admiro quem faça, mas não é muito o meu perfil, né? Então, como eu enveredei mais por essa área comportamental, né, eu acabei assim preferindo não mais dar aula em MBA. E no seminário do Empretec, né, eu acho que não tem como pensar em Empretec e não associar o Empretec a você. O seminário do Empretec, eu pessoalmente, né, eu sou muito fã, porque eu acho que ele é um divisor de águas, seja para o profissional, seja para um empresário, seja para qualquer pessoa. Eu acho que o Empretec ele tinha que ser para todo mundo, né? Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, eu fiquei extremamente honrado em ter recebido um convite seu para integrar, né, esse seleto time de facilitadores. Aquilo para mim foi uma alegria muito grande. E eu realmente fico impressionado, sabe? Porque o Empretec, ele causa um impacto na vida das pessoas, e eu acho que por isso que ele tem muita aderência com isso que você acabou de falar.
né? E aí fica esse meu agradecimento em público para você, essa oportunidade que eu tenho de te agradecer. E aí eu queria que você falasse como é atuar como facilitador, né? Falar mais assim do Empretec em si. Conta pra gente aí como Poxa, funciona. André, assim, eu não consigo nem muito separar a minha vida do Empretec, né? Porque eu já estou há 21 anos. Na verdade, esse ano faz 22 anos que eu estou trabalhando com o Empretec. E o Empretec, ele assim, meio que me moldou, né? Eu, obviamente, atuando, aprendendo, tendo contato com milhares de empresários, milhares de situações diferentes, né? E durante esses 22 anos, né, eu tive a oportunidade de trabalhar, só para você ter uma ideia, com cerca de 98 facilitadores diferentes. Eu trabalhei em vários estados brasileiros, antes de começar a trabalhar fora do Brasil, mas aqui mesmo no Brasil, né, sempre foi uma possibilidade muito grande de eu poder conhecer as cidades do interior do Nordeste. Eu trabalhei em Altamira, no Pará, eu trabalhei em Belém, trabalhei no Acre, trabalhei em Minas, trabalhei em São Paulo, trabalhei no Sul. Então é inexplicável, né? Você ter a possibilidade de fazer o que você gosta, conhecer pessoas incríveis, né? Que eu tenho hoje inúmeros amigos, eu posso chamar de amigos mesmo, irmãos que atuaram comigo e alguns até hoje atuam, né? E fora a possibilidade de conhecer a realidade de uma cidade pequena do interior, né? Claro, eu trabalhei muito na capital, mas no interior do Brasil, você vê um Brasil que Diferente. praticamente as pessoas não conhecem, né? Eu trabalhei em Patos, na Paraíba, fica praticamente 3 horas da capital. Trabalhei no interior do Rio Grande do Norte, em Parelhas, que é uma cidadezinha mínima, que a gente fez um Empretec dentro da paróquia de uma igreja, né? Incrível, Então, cara. e o mais incrível, cara, é que muitas dessas pessoas eu tenho contato até hoje. Maravilhoso. Com É, certeza. Isso é um presente mesmo, né, Gamel? Eu também venho do mercado de produção, né? Atuei como produtor muitos anos da minha vida e também por causa da produção eu me permitiu conhecer muitos lugares, né? E isso é um presente, porque a gente está fazendo o que gosta, conhecendo uma cultura, conhecendo pessoas novas. Muitas pessoas eu também carrego até hoje na minha rede de contatos. É muito bom ouvir isso, assim. E a gente tem que agradecer, né, Gamel, de é. poder. E é interessante, né, que lembra que eu falei lá no início que a minha ideia era trabalhar com turismo? E aí estava eu viajando o Brasil todo, né? Conhecendo várias cidades, conhecendo várias pessoas e, e ainda me pagando para isso, né? Você tentou sair do turismo, o turismo falou assim: não, cara, não, volta aqui, vamos rodar, vamos conhecer. Mas eu acho que o turismo nunca saiu de mim, né? Mas depois eu vim descobrir que, assim, não é necessariamente o turismo. O que me motivava e me motiva até hoje é lidar com pessoas, né? Não é, Descobrir também, né? Uma questão de descoberta, não, né? mas eu sempre tive uma curiosidade para lidar com pessoas de outros lugares, né? Então, por exemplo, eu quando era menino, se eu fosse com meus pais visitar o Cristo Redentor, se eu visse um cara falando inglês, eu com 12, 13 anos, mal sabia falar ainda, né? Tava começando, eu já puxava assunto. Olha, Abordava os caras e puxava assunto e conversava, e também já tinha essa história de trocar cartas. Então, assim, na verdade, o que fazia sentido para mim não era a questão do turismo, porque assim, eu nunca tive vontade, desejo de trabalhar com turismo no sentido assim, ficar fazendo excursão, ser guia turístico. Não é isso. Na verdade, depois eu descobri que esse turismo que lá atrás, com a minha imaturidade, eu achava que seria turismo, na verdade é poder unir algo que eu faça com relevância, com vontade, né, com consistência, com competência, mas principalmente em locais desconhecidos, em culturas diferentes. Eu acho que é aí que está um ponto que talvez eu acho que eu nunca tenha verbalizado isso. Estou
chegando a essa conclusão aqui agora, conversando com você. Abra seu coração, fique à vontade. Eu acho que é isso, sim, porque eu sinto um prazer muito grande de me relacionar com pessoas de culturas diferentes. Então, só para você ter uma ideia, né? Eu me vejo assim muito agregador, né? Então, por exemplo, grupos de empretecos, de facilitadores. Eu criei o grupo de facilitadores do Brasil, né? Grupos de empretecs da África do Sul, eu ajudei a criar. Há pouco tempo atrás, há coisa de meses atrás, eu dei até uma entrevista ao vivo para uma rádio sul-africana, né? Eu estava em Santa Teresa, no Bar do Mineiro, o cara me ligou, eu falei, cara, eu tô almoçando. Não, mas é rápido, pelo Facebook e tal. Eu paro o que eu estou fazendo para fazer isso, porque eu gosto de me relacionar com pessoas, entendeu? E o bacana que eu vejo, assim, eu falo com muita propriedade, até não só pela aproximação que a gente tem, mas falo de forma muito clara, eu vejo que você mantém isso. Não é aquela coisa, eu estou fazendo agora, vou criar isso aqui agora, e você... Não, pelo contrário, você faz a gestão disso, você está sempre ali alimentando, sempre buscando. Mas faço porque eu gosto, sabe, André? Não é uma Maravilhoso. estratégia, não é uma estratégia, sabe? E eu até costumo dizer assim, é muito raro eu chegar em uma cidade, em qualquer lugar, e não ter alguém me esperando no aeroporto. Tá? Incrível. E quando eu falo alguém, não é um motorista, é um amigo. Então, a última vez que eu fui a Belém, estava lá o Ari me esperando. A última vez que eu fui a Natal, estava lá o Anderson me esperando. Aí a última vez que eu fui... Aí são vários. Agora, ano passado, eu fui para os Estados Unidos, cheguei em Orlando, estava lá o Anderson. O mesmo Anderson foi me buscar no aeroporto. Né? E uma coisa incrível, né? Essa questão para mim de gostar de pessoas e de fazer ligações sinceras com pessoas geram coisas incríveis, né? Só para você ter uma ideia, André, ano passado eu voltei aos Estados Unidos depois de muitos anos, mais de décadas. Eu morei nos Estados Unidos durante um ano, quando eu tinha 22 anos. Né? Eu fui para lá estudar, trabalhei e tal. E depois voltei para o Brasil e nunca mais tinha voltado nos Estados Unidos. E ano passado eu resolvi voltar lá, né? Aí eu já tinha um amigo lá morando lá, o Anderson, mas eu falei, eu quero voltar a Boston, que foi onde eu morei e tal. E simplesmente, cara, eu fiquei hospedado na casa onde eu morei, cara. Olha! Que maneiro, cara. Essa história, eu lembro. Que incrível. Ou seja, há alguns anos atrás, com as redes sociais, né, eu consegui achar a Diane, que é a filha da mulher que alugava o quarto para mim. Através da Diane eu cheguei na Marcha, né, que na época tinha 40 e poucos anos, agora está com 70 e poucos. Né? E aí quando eu falei para ela que eu ia para os Estados Unidos, eu pedi para ela, perguntei a ela se ela alugaria para mim o quarto ou se teria alguém. Ela falou, não, você vai ficar aqui, mas não vai alugar nada não, você vai ficar aqui comigo. E quando eu cheguei no aeroporto de Boston, ela estava lá me esperando, cara. É incrível, né? Eu conto essa história, assim, para mim uma coisa assim, bem até normal, sabe, André? Porque eu não meço esforços para quando algum amigo chega aqui no Rio de Janeiro, eu dou toda a atenção, né? Há pouco tempo, há uns 4 anos atrás, o Renato Santos, que é um dos grandes facilitadores brasileiros, empresário, o cara que mais atua no exterior, né? Uma pessoa incrível, um talento incrível. Vou convidá-lo aqui para conversar, inclusive. Com certeza. O Renato, ele tinha feito a implantação do Empretec na Rússia, né? Um dia eu recebi uma ligação dizendo assim, olha, vai chegar aí no Rio de Janeiro um russo chamado Mikhail. Pô, tu consegue dar uma atenção para ele? Eu falei, claro. Aí me botou em contato com o russo. Tá falando com a pessoa certa. O russo ficou hospedado ali no Catete, perto do Largo do Machado, num hostel. Simplesmente eu peguei o cara lá de moto, eu andei com o cara, aí depois fui de carro com o cara no Grumari, aí depois botei outros amigos juntos, aí fomos almoçar em Guaratiba, e o cara é meu amigo, meu fã, virou meu fã hoje. Agora tem um ótimo contato na Rússia, né? E uma outra pergunta, Gamel, só abrindo um parêntese aqui, aqui a gente está entre empretecos, né? Todo mundo vive isso também. Claro. Mas você pode explicar só para o pessoal que não conhece o Empretec
o que é isso que está na sua vida há 22 anos? Olha, o Empretec é um treinamento comportamental que foi desenvolvido através de uma pesquisa feita pelas Nações Unidas, né, que identificou padrões de comportamentos em empreendedores em alguns países subdesenvolvidos, né? Então, eles mapearam essas pessoas e identificaram por que essas pessoas tinham sucesso empresarial, resultados, e a partir daí eles chegaram à conclusão que o que fazia essas pessoas terem resultados diferenciados era o fato delas terem comportamentos parecidos. Então, a partir daí se formatou, né, a metodologia desenvolvida pelo Dave McClelland da Universidade de Harvard, né, psicólogo e tudo, e a MSI de Washington, e aí eles desenvolveram um treinamento onde a pessoa, sob imersão, ela tem a possibilidade de vivenciar, de experimentar os 30 comportamentos empreendedores que foram identificados nessa pesquisa. Então é como se fosse assim, quase como se fosse um choque de comportamento para quem participa, poder se reavaliar, poder experimentar novas formas de agir e poder melhorar, né? Principalmente naqueles pontos fracos, né? Basicamente, o Empretec é isso. E a gente pode... Para mim, é um treinamento, o que eu acho mais fantástico do Empretec é que é um dos, não sei, eu não vou dizer o único, né? Mas que eu conheço, assim, é o único que eu conheço que você pode aplicar em qualquer lugar do mundo da mesma forma, né? Então, e o mais interessante, né? Eu nunca vou me esquecer disso. Quando eu fui trabalhar em Zâmbia, eu comecei o treinamento em Zâmbia numa segunda-feira, no dia seguinte ao evento que houve o atentado na Maratona de Boston. Nossa. Né? Foi no dia, se eu não me engano, 12 ou 13 de abril de 2013. Eu conheci a equipe que eu iria trabalhar na segunda-feira de manhã. O seminário começava às 9 lá, né? Aqui a gente geralmente começa às 8, mas lá era às 9. Às 8 horas eu estava no local, no hotel onde seria o treinamento, e eu fui apresentado à equipe nesse dia. Claro que a gente já tinha trocado e-mail e tudo, mas efetivamente a gente se apresentou ali pessoalmente e trabalhamos aquela semana inteira e o treinamento foi excelente. Aliás, hoje eu compartilhei no meu Facebook, na minha timeline, uma lembrança da abertura desse seminário em Zâmbia, e um participante de Zâmbia chamado Emus, ele escreveu para mim, se vocês forem lá vocês vão ver, agradecendo muito aquela semana e dizendo, olha, esse que está de costas aí sou eu. Olha, legal. que incrível. E esse também é um ponto importante, né? Que a gente conhece bastante gente e eu não conheço ninguém que não saiu transformado do Empretec, dessa experiência, dessa imersão. Eu não conheço ninguém que saiu a mesma pessoa. Agora, eu costumo dizer assim, a pessoa tem que querer, sabe? Tem que estar disposta, né? Não é só você, assim como em tudo, né? Se você vai fazer uma terapia, né? Se você vai procurar um psicólogo, vai fazer algum tratamento, você tem que querer melhorar, né? A pessoa que quer parar de fumar, ela tem que querer parar de fumar, senão você não para, né? Não adianta tratamento se você não quer. Então, o Empretec para mim é a mesma coisa, né? Então, aí que eu acho que reside o desafio do facilitador, né? Que é você, com a sua competência, conseguir fazer com que aquele participante mergulhe de cabeça no seminário através de posicionamentos, através de técnicas, e que ele faça isso sem sentir que você está provocando isso de uma maneira intencional, vamos dizer assim. Então, o Empretec, eu acho que o bom facilitador é aquele que consegue mobilizar o participante para esse começar uma mudança no seu comportamento. Né? Porque no Empretec a gente não ensina nada, né? André sabe, você já atuou também comigo, né?
você não ensina nada para as pessoas, né? O É uma grande... provocação, né? É aquela coisa de você tirar da inércia, né? É Falar, isso cara, se aí. mexe aí, depende de você e É, vambora. E realmente a pessoa se sente até desconfortável é. de não se mexer. Isso é que é É, o lado. agora, o que eu percebo também, ô André e Juliana, é que muita gente vai fazer o Empretec ou até outros treinamentos achando assim, eu vou fazer, vou participar e isso aí já vai ser o suficiente. Não é, né, cara? Se a pessoa não tiver Isso é triste e é comum, né, Gameleira? A gente que trabalha com marketing É, digital acha esse dado assustador e ele é fato. Tem muita gente que compra ou consome qualquer tipo de treinamento ou conteúdo para desenvolvimento e acha que só o ato de ter comprado é. Aliás, isenta ele. aliás, eu acho esses caras uns gênios, né? Esses caras que vendem milhões de treinamentos e tudo, e muitas vezes com conteúdo até muito básico, né? Muito, mas que esses caras são gênios, porque eles conseguem sensibilizar essas pessoas a comprar algo e eles ganham muito dinheiro e a pessoa muitas vezes não faz nada com aquilo, né? Exatamente. É porque quem compra está comprando porque alguém que comprou obteve resultado. Então você pega um percentual de, sei lá, muitas pessoas, onde uma vai falar assim, cara, eu consegui, É, eu fiz o que o fulano falou e deu certo. Aí, opa, então tem é. chance, tem jeito, isso aí funciona. E aí pronto. Mas E aí, assim, eu sempre falei isso pro meu filho, inclusive, falei, não existe sucesso fácil. Não existe. Não exatamente. existe, eu falo para ele assim, não existe atalho, né? É. O William Douglas fala muito isso, né? Tem que pagar o preço, cara. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Isso. Não É. existe, não existe. Você Tanto que vê, E, o, aliás, nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, tudo de coronavírus e tal, o que está aparecendo aí de gente com a fórmula milagrosa para resolver todos os seus problemas, né? Estão aparecendo direto. Basta ver as lives, né? Que a gente tanto vê aí. nossa, verdade. Uma overdose de lives e pessoas falando coisas e tudo. eu tenho medo de abrir a geladeira e ter uma live lá dentro acontecendo. Tá difícil. Por incrível que pareça, eu não fiz nenhuma live até hoje. Eu vejo, às vezes, pessoas fazendo lives diárias, né? Ok, mas assim, na boa, André, eu tenho um pouco de experiência. Não- Quem tem assunto para falar todo dia, meia hora, 40 minutos, numa situação caótica como essa que a gente está vivendo, né? Verdade. Eu acho que falta um pouco, às vezes, de bom senso às pessoas, né? Porque. Só que é aquele negócio, né? Outro dia teve uma pessoa que, tô fazendo live diária. Eu entrei na live e tinham 3 pessoas assistindo. Praticamente era uma live para ela mesma, né? E tem um outro, nessa parte, é complicado que hoje em dia, com essa cultura do consumo, as pessoas compram o curso e acham que vão absorver aquilo por osmose, né? É um outro lado que às vezes a pessoa compra um produto e fala assim, não, comprei esse treinamento online aqui, já tenho todo o conhecimento. Isso é uma parte bem complicada, né? É o que acontece com o coach, né? Eu fiz formação pela Sociedade Brasileira de Coach. O produto que eles vendem não é Gameleira, produto. desculpa. Gameleira, Oi, Gameleira, oi. repete essa parte. É o que Eu, acontece também com o motor. com coaching. Eu Ah, é fiz verdade. formação em coach pela Sociedade Brasileira de Coach. O produto que eles oferecem é bom, mas o resultado daquilo depende muito da competência de quem aplica. Sim, Verdade. Só total. que, só que você vê 400 pessoas num auditório fazendo simultaneamente uma formação, obviamente que nem 1% daquelas pessoas, né, sendo muito otimista, vai Muito otimista. conseguir utilizar aquilo da forma como se propõe. E outra coisa, Gameleira, já que você está falando, né, do mercado atual, nesse cenário, quais são os desafios que você considera maiores para os empreendedores? O primeiro deles é sobreviver, né? Hum, Outro dia eu estava vendo um post de um amigo que eu admiro muito, o Luiz Fernando Garcia. Ele é especialista em comportamento de empresários, né? É uma pessoa muito estudiosa dessa parte da psicologia, da psicanálise e tudo. Legal. Ele dizendo assim, o momento agora não é o momento de vender, ou seja, de se vender, né? O momento agora é o momento de você sobreviver. Então,
o que eu percebo claramente, assim, alguns segmentos foram muito mais afetados que outros, né? Por exemplo, quem trabalha com academia, quem trabalha com lojas de shopping, né, de alguns segmentos que não são essenciais, loja de joias, esses estão passando por um problema muito sério, né? Você imagina uma pessoa que tem franquias de lojas dentro de shopping, o problema que ela está passando nesse momento se você não tem fluxo, né? O shopping, por essência, você aluga uma loja no shopping porque você tem garantido o fluxo de pessoas. E agora Exatamente. você não tem isso, né? E os custos envolvidos são altíssimos, né? E uma coisa, sabe, que eu tenho pensado muito é que ninguém sabe absolutamente a verdade. Ninguém. Ninguém. A gente vê muitas pessoas falando, dando conselhos, fazendo. Acho super válido isso. Acho que é possível ajudar sim, né? Outro dia teve um grupo que eu estou participando aí para ajudar. Eu preparei algum material de publicidade, assim, de divulgação para ajudar as pessoas sem custo e tal. Mas esse é o momento de se relacionar, né? Sim, Esse é o momento da gente fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Não é o momento para eu querer te vender alguma coisa, você querer me vender alguma coisa, né? exatamente. É o E momento da de gente doação, né? produzir. E de É o momento... doação também. A gente Isso está aí. muito na vibe de doar o conhecimento. A gente fez É, gerou um conteúdo para isso, para ajudar as pessoas isso com aí. vendas no WhatsApp. A gente está se movimentando, porque É, realmente tem muita gente que vai estar sofrendo também, né? eu acredito, sabe, a gente está passando por um momento único, que eu acho que lá na frente a gente vai olhar para trás e falar assim, caramba, como é que eu consegui passar por isso, né? Exatamente. Porque é uma coisa assim que eu acredito que ninguém imaginou que pudesse um dia viver, né? Eu tenho um tio de 78 anos que falou para mim isso, falou, cara, ele está aposentado, vida tranquila e tudo, falou, cara, eu nunca imaginei que um dia eu fosse passar por isso. Eu falei, mas ninguém. Eu acho que as únicas pessoas que estão passando por isso e não têm essa consciência são as crianças muito pequenas, né? Que elas estão percebendo que tem alguma coisa diferente, que ela não pode ir para a escola, não pode sair, não pode fazer isso, ver a mãe de máscara, o pai de máscara, mas não tem essa É, consciência, né? Agora, nós, é uma coisa para se olhar e pensar que realmente, cara, tinha alguma coisa que estava muito fora do lugar, né? E, e eu acho que essa pandemia, ela, para mim, ela está sendo assim quase como uma freada de arrumação. Sim. Sabe assim? Você tá naquele ônibus que tá todo mundo torto e dá aquela freada e todo mundo volta pro seu lugar. todo mundo se ajeita, É se segura, verdade, quem tá é segurando verdade. se Sabe segura. por quê? Sabe por quê? Porque, Ótima primeiro, comparação. primeiro que eu acho, eu acredito que estava havendo uma overdose de consumo, uma overdose de futilidades, uma overdose de exposição, né? Eu acho que a gente estava vivendo um mundo um pouco assim, né? Verdade. Ano passado, quando eu estive em Orlando, eu não fui aos parques, eu fui só no Disney Springs, que eu não fui para lá para ir para parque, né? Sim. Então, mas eu fui naquele Disney Springs, que é na entrada do parque e tal. Eu fiquei impressionado, cara, com a quantidade de gente ali fazendo o quê? Consumindo. E ao mesmo tempo, em algumas regiões, as pessoas não tendo o que comer, né? Eu que tive a oportunidade de trabalhar em Zâmbia, África do Sul nem tanto, né? Não é tão pobre assim quanto o Zâmbia, mas a gente percebe que tinha alguma coisa tá muito estranha, né? Tá muito o consumismo e as redes sociais, o exagero, e de repente vem um vírus invisível que meio que, de certa forma, entre aspas, iguala as pessoas, né? Realmente. Iguala no sentido assim, eu tenho um amigo que é um mega empresário, riquíssimo,
dono de marca de franquia no Brasil inteiro, está internado Olha, em estado grave, 70 e poucos anos, foi operar um negócio, pegou o Covid e tal. Graças a Deus está se recuperando, está melhorando. Mas é mais ou menos isso, né? Assim, eu acho que esse vírus trouxe à tona uma discussão sobre cada um ter um olhar um pouco além do seu nariz, sabe? Assim, Muito. eu tenho que me importar um pouco com o outro, sim. Mas antes, eu acho que as pessoas estavam vivendo muito voltadas para si mesmas, voltada para o seu sucesso a qualquer preço, né? Voltada para a sua vida, né? Para a sua segurança pessoal, né? Então, eu acho que o Cortella fala muito disso, né? É muito fácil amar a fome na África, mas é muito difícil amar quem tá do teu lado, né? é. Quem tá próximo. É muito Não, fácil. e outra coisa, né? Depois dessa pandemia toda, eu não sei quanto tempo isso ainda vai durar, eu quero ver como é que vão ficar as relações, né? Sim. Porque é muito difícil, né? Você se confinar e conviver se você não tem o hábito de, já nas condições normais, se você não tem um bom relacionamento, se você não tem uma admiração, né? Eu fico pensando o que vai acontecer com tantas famílias, né, tendo que ficar juntas, tendo que, né, não foi uma escolha, tendo que ficar juntas, né? Então, eu acho que as pessoas vão começar a dar mais valor também a esse bem-estar, né? Eu fico vendo a dificuldade, né, que as crianças, que os pais com filhos pequenos, principalmente quando é 2, 3 dentro de casa, a dificuldade que é, né, você manter as crianças dentro de casa. Mas se a gente pensar bem, cara, há 30, 40, 50 anos atrás, Exatamente. você ficava com as crianças em casa e tudo, as crianças saíam para brincar na rua e tal. Não havia essa overdose de estímulos que a gente vê hoje, né? Que a criança tem que estar no shopping, tem que estar no videogame, tem que estar isso. E já se percebia, por exemplo, numa saída que a gente desce para ir num restaurante, às vezes você vê uma família inteira e ninguém está interagindo, né? Ninguém estava interagindo. Cada um no seu celular e Cada um no ninguém. seu celular, geralmente a criança menorzinha num tablet, já Exatamente. Isso é incrível porque esse momento fala muito com a gente, isso né? aí, com o jogo ligado, aquele jogo com aquele estímulo visual e sonoro enlouquecedor, né? E o pai bebendo cerveja e a mãe lá preocupada com o outro. Assim, sinceramente, cara, assim, eu não acredito. Eu não acredito em sabotagens, em conspirações. A gente tem ouvido de tudo, né? Uhum. Mas eu Sim. entendo que, já que aconteceu, né? A gente está passando por isso. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho assim, o que eu posso tirar experiência verdadeira disso, né? E aí, André, É, faz- me lembra uma coisa interessante. Eu me lembro que várias vezes que eu lancei o CRIA, o exercício que a gente tem no seminário Empretec, né, que é de criação de empresa, eu falava para as pessoas assim, as pessoas mais incrédulas, eu falava assim, cara, deixa eu te explicar assim, vamos imaginar que a partir de amanhã você não pudesse mais fazer o que você faz. Que a partir de amanhã até sábado você vai ter que fazer algo completamente diferente, vai ter que se reinventar, você vai ter que usar a sua rede de contato, você vai ter que usar a sua criatividade, a sua inovação para oferecer alguma coisa que você não faz. E esse momento cai como uma luva agora, né? Exatamente. E faz total sentido, porque eu lembro que quando me perguntavam sobre isso, Faz total sentido. Faz total falavam assim: sentido. "Mas como é Né? que é isso? Lá vocês passam por isso, aí tem que criar alguma coisa e tal", e funciona. Eu falei: É, "Cara, você acha que não funciona?". "Não, mas é. funciona mesmo". Eu falei: "Claro que faz, eu saí pra vender uma coisa que eu tinha 8, vendi 27". Isso aí. Então, Claro. então eu acho assim, e daí eu tive um. Eu fiz o Empretec em Niterói e 21 dias depois eu fiz o encontro da turma online, né? Pelo Zoom. E eu fiquei Uhum. muito feliz porque dos 19 participantes,
14 ou 15 estavam presentes. Eram 14 mais a Fernanda. E o que eu ouvi deles de relato foi assim, cara, foi a melhor coisa eu ter feito em Empretec na semana anterior a essa pandemia, porque eu estava motivado, aí uma menina que trabalha com confecção de roupa para grandes grifes aí de Niterói, falou que já estava começando a produzir outras coisas com a marca dela, porque ela tinha uma exigência muito grande por parte das marcas que compravam dela, mas a margem era muito pequena, né? Ela não ligava muito para essa questão da margem, era mais produzir, 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 produzir. Um outro cara que tem um escritório de contabilidade, ele ficou muito irado comigo no Empretec, quando eu falei para a turma que eu tinha migrado a minha contabilidade para Contabilizei. E a resposta dele foi assim: aquilo ali é enganação, a reação dele foi essa. Depois no seminário de 21 dias, no workshop, ele falou assim: Gameleira, lembra aquela vez que eu fiquei com a raiva de você danada e tal? Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu já estou começando a atender alguns clientes de forma online. Olha só. E eu descobri, ele falou para mim, eu descobri que, na verdade, Contabilizei não é meu concorrente. Porque eu falei para ele, falei, olha, a Contabilizei, ela é o concorrente daquele contador que não faz nada. Daquele contador que só manda a fatura dele uma vez por mês, mas não te presta serviço nenhum. Se você presta um bom serviço, eu vou pensar 10 vezes antes de mudar para uma plataforma online digital. Agora, eu sou um cara muito ligado em tecnologia, você sabe disso. Então, eu acho que faz todo sentido. Né? Com uma empresa de consultoria, que eu não é um comércio, né? Que você tem que ter um controle de estoque, você tem que ter, né? Você tem que saber a curva ABC, tem que fazer uma série de análises de indicadores e tal. É extremamente viável, né? Então, eu acho que agora, com essa situação que nós estamos vivendo, essa situação vai catalisar um pouco a propensão das pessoas a aderirem a inovações tecnológicas. Isso é um fato. Inclusive, eu fiz hoje, por coincidência, eu fiz um call com o meu contador. Eu parabenizei ele, porque eu falei, tá vendo? Sempre falei com você, online, cara. E ele falou, realmente, cara, eu tenho um time muito grande e tô vendo que eu não preciso de todo mundo presencialmente. Então eu tenho a minha profissional da minha área tal, que ela mora longe e ela não precisa ir ao escritório fisicamente todo dia. Isso me gera um custo muito grande. Claro. Então olha que sacada, né? Ele está começando a perceber, ficou evidente para ele agora que ele pode ajustar. Tanto que eu falei, e aí para ele, quando a gente tem conversado com outros empresários, não se preocupe com o trabalho remoto, não encare o trabalho remoto como processos e obrigações. Trabalhe e considere o trabalho remoto com a entrega. O que aquele profissional vai fazer? Se ele está na praia, se ele está fazendo de madrugada e brincando com a filha de tarde, não importa como, importa o que ele tem que entregar e o prazo que ele tem que entregar. Se você ficar sofrendo que o cara tem que estar online, a pessoa tem que estar online, tem que estar preenchendo planilha, dizendo ação, fazendo isso ou fazendo aquilo, vai gerar uma via de mão dupla muito ruim. Né? Então tem que se abrir um pouco a mente, se permitir, isso é uma tendência, é natural, então o empresário que não souber lidar com isso, né, Gamel, ele vai sofrer um bocado. Eu acredito muito, né, que essa situação caótica que a gente está vivendo, se tem uma coisa que ela vai colaborar, primeiro, tirar as pessoas da zona de conforto, né? E segundo, vai levar as pessoas a reverem alguns paradigmas, né? O primeiro deles, eu tenho que acordar às 7, tomar café às 7h30, pegar o metrô às 8 para estar no trabalho às 9. Né? Eu tenho que ficar lá, saio para almoçar, vou no mesmo restaurante, volto e depois eu volto para casa. Né? É claro que alguns segmentos você não tem como abrir mão disso. Né? Se o cara tem uma farmácia, que aliás é um segmento que foi muito pouco afetado pela crise, né? Mas se você tem uma farmácia, a pessoa tem que estar lá, tem que alguém abrir, tem que estar lá o balconista e tal. Mas esses dias eu passei em frente outro dia eu fui a São Paulo, parei no Madeiro da Dom Pedro, e você já faz o pedido sem nenhum balconista.
Você chega lá na maquininha, igual tem no Burger King. Você chega lá, digita e tal, e daqui a pouco vai buscar o teu pedido, entendeu? Então, o que a gente percebe também é que muitos empresários têm uma resistência muito grande a mudanças em relação à tecnologia, em relação à inovação, em relação a fazer coisas e até experimentar coisas diferentes, né? Eu acho que essa mudança, eu acho irreversível, né? Porque a partir do momento que uma empresa passa a operar de dentro da casa dos seus funcionários, né? Isso vai gerar na cabeça do empresário o seguinte: caramba, eu estou muito inchado. Então, se você quer aumentar a lucratividade da tua empresa, né? E a única forma que você tem de aumentar a lucratividade da sua empresa é você diminuir custo, né? Custo fixo ou aumentar a receita, você tem aí na mão já uma saída incrível, né? Para você aumentar a tua lucratividade, né? Isso ficou muito evidente, né? Muito claro para todo mundo, né? Ô, André, a Alterdata tem 1.800 colaboradores. Nossa, Tá todo mundo trabalhando em home office. olha isso. O Vladimir falou para mim o seguinte, que o maior desafio deles foi em relação à segurança de dados, né? Por quê? Porque os funcionários, eles estavam num ambiente controlado, seguro, dentro da empresa. Sim, Quando eles vão para as suas casas, tem outras variáveis aí que não foram pensadas, né? sim. Outras. Então o departamento de TI deles teve que cortar um dobrado. Foram, segundo ele, 4, 5 dias pensando em como fazer porque tudo, a maioria já era na nuvem, né? Mas o grande desafio foi como você coloca 1.800 funcionários trabalhando em casa. E é E por aí incrível. vai, cara. Eu acho que esse repensar a forma, né, que eu acho, acredito muito, né, que o grande vencedor disso tudo será a produtividade, né? A produtividade passa a ser o protagonista dessa situação onde as pessoas pensavam em resultados, em processos, mas não pensavam muito em produtividade, né? Porque se você tem uma empresa com 20 funcionários e você hoje vê que consegue trabalhar com os 20 de casa e, pelo que eu tenho visto de relatos, algumas empresas estão mais produtivas com seus funcionários trabalhando em casa do que no próprio ambiente de trabalho. Por quê? Porque no ambiente de trabalho, muitas vezes, tem interrupções, o cara desce para fumar, o outro fica conversando, aí tem o horário de almoço, e aí vou deixar para amanhã. E agora não, né? Agora, né, ou a pessoa trabalha ou pira, né? Exatamente. E quer entregar produtividade, um outro ponto que eu ressalto sobre isso que a gente tem conversado é que agora a régua tá maior, né, Gamel? Eu acho que aquela coisa do cara olhar e falar, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso inovar. Eu acho que agora a pessoa se sente mais confiante, porque ela fala assim, cara, eu passei, olha pelo que eu tô passando agora, sabe? Olha pelo que eu passei. Ah. Não, Então você e tá outra coisa, né? literalmente. E outra coisa, André. Antigamente se falava assim, cuidado para se você tirar férias, o seu chefe pode perceber que você não faz falta, né? Não é isso? É um clássico isso, Né? exatamente. Então, agora eu acho que os funcionários eles estão tendo que mostrar ainda mais comprometimento e produtividade, porque senão a falta que ele faz, ou que ele não faz, vai ficar muito evidente, né? Exatamente. Por isso que a coisa da entrega, por isso que a gente tem falado com os empresários, com as pessoas, cara, não se preocupa, porque, mas ele vai estar trabalhando em casa. Cara, vai ter over delivery, assim. O cara era para entregar uma coisa amanhã, ele vai entregar hoje, porque ele tá naquele gás, naquela coisa de falar, cara, eu preciso fazer, eu preciso me mostrar presente, por mais que a gente não esteja presente, né, fisicamente falando. Então isso é muito comum, principalmente para quem nunca teve experiência com o trabalho remoto, né? Tá muito evidente isso, muito evidente. Eu acho que muita coisa diferente, inovadora vai surgir dessa situação toda aí, né? Exatamente. Acredito muito que
ou a gente pensa assim, ou você vai ficar se lamentando, né? Exatamente. Só que agora, eu acho que não dá nem para se lamentar, porque não tem um culpado, né? Verdade. Tá todo mundo passando por essa situação, né? Claro, uns com mais possibilidades, outros com menos possibilidades, uns com mais recursos, outros com menos recursos, mas aquele negócio, eu acho que o grande paradoxo dessa crise, dessa pandemia, é que quem tem mais hoje tem a possibilidade de ter um tombo maior, É verdade. né? Porque antes disso, não, quem tem mais estava mais tranquilo, tinha risco e tudo, mas agora não, né? O cara que... Você vê uma empresa como a Alterdata, se eles não se mobilizam assim, né? Imagina o estrago que poderia fazer, né? Mas eles são muito ágeis, eles já são muito inovadores. Mas eu digo assim, uma empresa muito grande que está passando por isso e não tem agilidade de pensar e de fazer diferente, eu acho que o impacto que vai ter nessa empresa é muito maior, né? Muito grande. Porque hoje eu acho que só está mais tranquilo as pessoas que têm salário, né? Que têm um ganho fixo e certo, né? Porém, como essa pandemia também está afetando drasticamente os orçamentos dos governos do mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, a gente já vinha passando por uma situação muito grave em relação à crise fiscal, à crise do orçamento dos governos, né, dos estados. Eu acho que tem possibilidade aí de muita gente, funcionário público, por exemplo, não receber integralmente seus salários, né? Exatamente. E vai tirar essa falsa sensação de segurança. Ah, eu sou um concursado, então eu tenho um salário, eu tenho uma história, uma carreira muito grande, mas na verdade é o que você falou, a gente está numa situação que não tem escolha. Porque obviamente, o governo agiu rapidamente, né, oferecendo aí algumas possibilidades, por exemplo, de você pagar o Simples daqui a 6 meses e outras possibilidades aí, né? Isso tudo eu acho que foi excelente, vai ajudar pra caramba. Só que todo esse esforço que os governos do mundo vêm fazendo, né, eles vão ter um custo altíssimo para a própria sociedade em termos de impacto, né? Total, muita coisa. Então essa conta uma hora vem, né? Uma hora Exatamente. essa conta vem. Então, Somos nós. então eu acredito muito assim que daqui para frente vai ter que se repensar gastos, repensar prioridades, né? Esses dias eu estava com um cara que eu tenho um carro antigo, um Galaxy, né? E esse cara é um senhor já, mas ele adora carro. Ele, pô, Gameleira, achei pra você a peça do painel do carro. Só um parênteses que é legal falar que você é um fã e colecionador e admirador de carros Isso. antigos. Eu não posso falar bravo. Eu sou vice-presidente do Vetra, né, que é o clube mais antigo do Brasil. Então, assim, o carro antigo faz parte da minha vida já há mais de 30 anos, né? É quase o tempo que eu tô no mercado de publicidade até antes. E aí a gente discutindo sobre isso e tal, ele, não, achei a peça do carro, não sei o que você precisa, eu vi lá que tá faltando no teu painel, R$300, Camila, tá de graça. Eu falei para ele assim, Edu, olha só, cara, no momento agora não é de comprar nada, cara. A gente tem que ser coerente, né, cara? O momento agora não é de comprar nada. Então, eu tenho a assinatura de um jornal, que eu quase não leio, já estava pensando em. Eu vou acabar com a assinatura. O que eu tenho que pagar agora é o meu colaborador, eu tenho que pagar o condomínio, não deixar de pagar, porque isso vai ter um impacto nas outras. Agora, eu tenho que começar um movimento de rever algumas coisas que não são prioridades. Exatamente. Né? Isso eu também fazendo esse gancho já, até com esse lado financeiro também, que isso, quem não era poupador até ontem, vai se tornar, né, Gameleira? Porque isso vai dar um choque de ordem nas pessoas. Eu lembro quando eu dei aula, eu até falei isso em um outro episódio de um podcast, falei isso, a forma que eu tinha como profissional autônomo, como freelancer na área de produção, na minha cabeça funcionava assim, como que eu nunca fiquei sem dinheiro na minha vida? Ficar sem dinheiro era igual a R$1.000. Então R$1.000 era igual a zero. Ou quando eu tinha 15, 16 anos,
eu tinha R$ 1.000 na minha conta, eu com 16 anos, acreditem, o dólar já foi 1 para 1, então isso era dinheiro. É, é, Então, R$ 1.000 na conta era igual a zero. Então a minha cabeça funcionava. Cheguei a R$ 1.000, eu tô com zero. Então eu nunca estava com zero. A minha é, cabeça funcionava 1.000 igual a zero. Depois passou a é, 10.000 igual a zero. E aí quando você começa a elevar isso, você consegue ter a tranquilidade é de, verdade. de, de, de andar conforme a tua vida permite para que você consiga suportar esse momento assim. É, Então, agora é claro que essa conta, né, André, no momento que a gente está vivendo agora, ela tem um limite, né? claro, claro. Porque é aquele negócio, por exemplo, se você tem aí um capital de giro para se bancar 6 meses, ou a empresa, né, que seria o ideal, uma empresa ter um capital de giro de 6 meses, dependendo do segmento, agora a gente não. Eu acho que o grande problema atual é a incerteza, né? Exatamente. Porque seria muito diferente se falasse assim, não, e isso vai durar até o final de julho. Aí as pessoas vão e se programam para isso, né? Eu pego um empréstimo, faço isso, vendo aquilo, mas essa coisa de ficar em aberto é que eu acho que gera muita angústia. É, Agora, eu tenho pensado muito assim, claro que eu estou muito preocupado, né? O meu trabalho depende muito de eu estar junto de pessoas e atendendo e tal. Porém, eu acho que não faz bem você querer ficar antecipando demais, se angustiando demais para saber como é que vai ser daqui a 6 meses, o entendeu? estoicismo fala disso, né, Gabriel? Se você não tem controle, não adianta sofrer. Não pode sofrer. Eu acho que você, eu acho que você tem que ver como é que vai ficar esse mês, o próximo mês, né? Acompanhar suas contas e tudo direitinho, e pensar outras formas de você gerar alguma receita. Agora, não está fácil isso. Não. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que está sendo oferecido muita coisa de graça. Isso é uma coisa que mexe totalmente com o mercado, né? Porque pelo Totalmente. princípio básico e que parece mais fácil, as pessoas, ao invés de pensar em novas soluções, novos caminhos enfim, inovação, fica mais fácil pensar: eu tenho um produto e serviço que eu cobrava R$ 100, agora eu vou cobrar R$ 10 porque eu preciso É, vender. E isso é muito ruim, né, para o mercado há todo. pouco Isso tempo pode gerar atrás, um buraco. um diretor de arte que trabalha com logomarca, identidade visual, me ligou perguntando se eu ajudava a divulgar, o trabalho que ele fazia por R$ 3.500, ele estava fazendo por 350. Aí eu virei e falei assim para a pessoa, falei, olha só, eu acho melhor você não cobrar. Exatamente. Se você, não, claro, tem que gerar caixa, tem que gerar caixa. Mas se eu faço uma coisa que é 3.500 por 350, eu acho que essa estratégia acaba depondo contra a pessoa, né? Exatamente. Né? Eu, por exemplo, no grupo de ajuda lá que o Álvaro Cravo criou, é só para quem quer ajuda. Aí o cara botou lá, olha, eu preciso de ajuda, uma mulher que é fonoaudióloga, eu preciso de ajuda, que eu preciso fazer um flyerzinho, alguma coisa para mandar. Eu fiz para ela de graça. Eu fui e fiz, porque eu estava naquele grupo, né? Se eu precisar de alguma coisa, eu vou pedir também. O Álvaro até me pediu, eu vou fazer. Agora, uma coisa é você entregar de graça. A outra coisa é você falar o seguinte, não, eu cobro 3.500, eu vou fazer, nessa situação, eu vou reduzir 50%, eu vou reduzir 70%, 20%, 30%, e vou parcelar. Eu só fazia em 2 vezes, 3 vezes, eu vou fazer em 6. Aí eu falei para essa pessoa, falei, cara, eu não sei, eu não acho, porque fica parecendo assim, bom, se você podia fazer por 10%, que valor que tem esse teu negócio? Até porque para você, e ela é uma pessoa competente, sabe? Se você sabe fazer e você sabe o trabalho que dá a fazer isso, né? Porque hoje a gente tem várias soluções online aí que parecem ser um atalho para quem não tem essa possibilidade, né? Verdade. São os sites aí de arquivos que tem tudo pronto e tal. Muita coisa que a gente vê hoje postada aí nas lives, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, são artes oriundas aí dessa que às vezes até eu mesmo uso, né? Quando eu estou fazendo coisa sem cobrar. Então, eu acho que isso aí que vai ter que ser repensado, né? Primeiro, priorização, né? De gastos, saber a relevância dos gastos,
e das aquisições que você vai fazer, inovação para você gerar novas receitas através de adequação de produtos, Perfeito. né? E basicamente você ser mais proativo em relação à sua área comercial, né? Exato. Então quem tinha mais tranquilidade porque sabia que o cliente chegava, né? Por exemplo, aqui perto da minha casa tem um barzinho que não cabe nenhuma mesa dentro, mas o cara deve ter umas 30 mesas na calçada, né? Então, todos os dias, com exceção do domingo que ele fechava, mas todos os dias, de segunda a sábado, a partir de 6 horas da tarde até 1 hora, 2 horas da manhã, lotado, né? O cara tem uma churrasqueira dentro da loja, faz o churrasquinho e traz, aí basicamente é isso, cerveja e tal. Esse cara, ele não tem mais o público vindo até ele. Ou ele, aliás, eu já achava esse cara um gênio, né? É uma mulher, inclusive. Ela pega uma loja que não tem, sei lá, 15 metros quadrados e ela consegue uma área útil de faturamento, sei lá, 10 vezes maior, Incrível. colocando mesa na calçada. Enquanto ao lado tem uma pastelaria chinesa de esquina que vive vazia, porque o cara não tem essa coisa. Então, agora, essa mulher com certeza ela vai pensar assim, bom, essa crise me ensinou o seguinte, que eu tenho que ver quanto que do meu faturamento significa as mesas que eu atendo aqui e quanto significa os deliveries que eu faço. Significa o delivery 2%, 5%. Bom, então eu vou começar a intensificar mais delivery para não ficar tão dependente desse faturamento das mesas. Por quê? Porque o faturamento das mesas ele pode até, por exemplo, acabar com uma denúncia de um morador em relação a barulho, uma série de coisas, né? Então eu acho que essas avaliações elas vão ter que ser pensadas nesse contexto, né, do e se? E se acontece alguma coisa assim, né? E se eu sou impedido de fazer dessa forma que eu faço? Como eu faria? Eu acho que essa vai ser a grande mudança. Eu acho que acredito que as empresas, os empresários, eles vão ter que desenvolver uma musculatura, vão ter que ampliar essa musculatura de você estar buscando e farejando maneiras diferentes, inovadoras de atender e não se satisfazerem com aquela forma que já está garantida, né? Que já vinha dando certo até então. Exatamente. Além do óbvio, né? Porque, claro que tem muita coisa que a gente já fala que é importante, a questão de atendimento. Eu lembro que a gente viveu uma coisa que, por acaso, a gente passou junto, que a gente saiu de uma turma de Empretec e fomos almoçar. Então éramos eu, você e mais 2 facilitadores. Fomos a um restaurante português, eu não sei se você lembra disso, no centro do Rio. E ao terminar o almoço, automaticamente os 4 sacaram seus respectivos cartões. E aí o dono ou o gerente, eu não me recordo, mas ele chegou na mesa e falou: eu lamento, mas eu não estou aceitando o cartão, cara, a máquina tá ruim. Aí a gente, nossa, poxa vida, é um restaurante caro e tal. Eu lembro tanto disso porque ele foi tão foi prático, assim, foi automático. Ele falou, cara, volta aqui depois e me paga, se vocês não tiverem problema nenhum. E aquilo é genial, cara. É um cara que tá Genial. acima da curva. Então, se você pega um cara acima da curva, ele vai sempre prosperar, sempre. O restaurante era maravilhoso. Agora, mas nesse segmento também tem muito isso, né? Abre-se e fecha-se muito, né? Porque é um segmento que se o empresário não acompanha os custos do seu negócio, as margens, né? E sabe exatamente os seus resultados, muitas vezes ele tem um bom produto, mas ele não consegue sobreviver, né? Suportar, né? Verdade. Agora, Gamel, pra gente sair um pouco do cenário, assim, crise e tudo, muito legal tudo que você falou. O que você pode, com o seu olhar, que você é um cara de inovação, é um cara de observação, né? Assim, na sua experiência lá fora, né? Na sua experiência internacional, assim, quais são os insights que você pode pontuar pra gente aqui com relação ao mercado? O que você já viu lá fora que até hoje você não viu no Brasil que você pode pontuar como uma possível tendência, mesmo depois desse cenário que muita coisa mudou?
Quais são, assim, as suas colocações comparadas às grandes culturas que você já passou e Ano passado eu tive nos Estados Unidos, Nova York. Você compara Nova York com Nova Delhi, só tem o 9 em comum, né? O resto é outro mundo, né? Então, uma coisa assim que eu acho interessante, você chega na Índia, que tem 1,3 bilhão de pessoas, né? Se você acerta um produto e consegue distribuir isso em escala nacional, imagina o potencial desse produto, né? verdade. É. Então, uma coisa que eu vi nos Estados Unidos ano passado que me chamou muita atenção foram essas lojas mais conceituais, né? Lojas que aqui você ainda vê pouco, mas a própria Starbucks, né, com a sua loja Starbucks Premium, a loja da Lego e outras coisas que, no caso deles, né, que eles estão num patamar bem mais evoluído em termos de negócios, mas também eu percebi uma volta a, a uma tendência que também, essa já está acontecendo aqui, que é a coisa de orgânicos, né? Muitos restaurantes com possibilidade de oferta de coisas veganas. Exatamente. Isso foi muito perceptível. Recentemente a gente fez um projeto com a Lana Rox, na área de veganismo e foi incrível. É um mundo que eu não conhecia tanto, me aprofundei, obviamente, É, para a criação do conteúdo e realmente me chamou a claro. atenção. Mas você chega, por exemplo, na Índia, é absolutamente normal, né? Olha, Em qualquer restaurante, quando você senta, o cara pega o cardápio e fala assim, ó, aqui é a parte vegana e não vegana. olha só que incrível. É, é. Na verdade, vegetariano. Vegano também tem, né? Mas o indiano, ele é mais vegetariano ou não vegetariano, tá? Aham. Também tem a questão vegana lá, mas como o veganismo é uma cultura, né? É um movimento, não é uma questão só da comida, né? Então, na Índia é Exatamente. absolutamente normal, né? Você, e com isso, o que acontece? A oferta de produtos voltada para o público vegetariano é muito maior, né? É muito mais fácil um vegetariano se alimentar na Índia do que se alimentar aqui no Brasil, né? Com Eu certeza. vejo, eu vejo pelos coffee breaks de cursos de treinamento que eu participo, né? Já houve casos de eu ter, até em Niterói, uma participante vegana, ela praticamente não podia comer nada, né? Isso é Então, uma dor do vegano mesmo. A dificuldade de composição de alimentos, de saber o que pode comer, a questão de rótulos também da indústria, que camufla muita composição, é complicado. é, eu respeito quem é, mas assim, eu não sou muito adepto de nada que seja muito radical, sabe? Aham. Então, o cara não bebe nada de álcool. Tá bom, se ele tem algum problema no fígado, ou se tem algum problema ligado ao alcoolismo, beleza. Mas não bebo porque eu não gosto. Já acho estranho, porque assim, se tem tanto tipo de bebida alcoólica diferente, não é possível que uma ele não goste, nem que seja beber um pouquinho, né? É, É, então, quando o cara, não, eu não como nada que leve nada animal, né? Eu não sei, eu respeito, mas eu acho que a pessoa tem que saber de antemão que vai pagar um preço muito alto por isso, né? exatamente. De você tá indo contra não uma tendência, né? Porque a tendência até hoje em dia essa questão vegana está aumentando muito, né? O mercado, os estudos mostram isso. Mas eu não gosto de nada assim muito radical demais. Agora, voltando à sua pergunta, eu recentemente, ano passado, estive na Colômbia, né? Dei treinamento lá para a equipe de 6 ou 7 países da América Latina. Há 3 anos atrás eu estive na Espanha. E o que a gente vê, o que eu percebi claramente, né, atuando em cidades e estando com as pessoas de lá e tudo, é que o mundo está muito parecido. O mundo, pelo menos o mundo das pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, né? Não estou falando O da. contraste. É, Sim. é, é, aquela frase genial da música, né? Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas é que são diferentes, né? Você chega, você chega na Índia, vê aquelas palafitas e tal, você lembra aqui do Jacarezinho, que é igualzinho. Não tem diferença aquela miséria do esgoto correndo, né? Talvez isso choque muito uma pessoa que viva na Suíça, mas não a gente que está acostumado a ver isso aqui, Verdade. né? Então, o que eu percebo, assim,
Eu saindo lá em Madrid, Barcelona, fora a parte turística, monumentos e tudo. Em Roma também, eu tive em dezembro de 2018, eu estava lá. As coisas estão muito parecidas, sabe? Muito parecidas. Você chega nos bares, você toma a mesma cerveja, toma os mesmos vinhos. A velocidade da Né? comunicação e da transformação de tudo. As comidas são muito parecidas, porque a gente aqui tem uma forte influência italiana. Né? Então, eu acho que o mundo, da forma como está hoje, ele perdeu um pouco a estranheza. E essa estranheza, ela é uma estranheza que eu sentia muito, por exemplo, quando eu tinha 8, 9 anos de idade, que eu ia passar férias em João Pessoa, na Paraíba, onde minha mãe nasceu. E eu chegava lá, parecia que eu estava em outro planeta, porque as coisas eram mais devagar, os comércios eram menores, era um outro ritmo de vida, não existiam prédios. E agora eu volto a João Pessoa, é igual aqui. Não tem diferença, cara. Os bons apartamentos são iguais aos daqui, os bons carros são iguais daqui, os bons bares, restaurantes são tão bons quanto os daqui, né? E eu acho que isso tem um lado bom, né? Que está dando possibilidade das pessoas consumirem coisas mais interessantes, né? Sim. Eu, quando estive no Acre, há uns anos atrás, há mais de 10 anos eu estive no Acre, lá tinha a Piula, que é a pizzaria que existia em Ipanema, tinha em Rio Branco. O único lugar fora do Rio era em Rio Branco, a empresária levou para lá. Olha. Né? Então, isso eu acho que é uma das grandes mudanças que aconteceram nas últimas décadas. Né? Salvo raras exceções, você não tem estranheza. Eu fiz um safari na África em 2011, né? Que não me causou estranheza. Olha. E vou te dizer por quê. Porque eu peguei um avião em Joanesburgo, fui para o aeroportozinho pequenininho, que é menor do que a rodoviária de Niterói, bem menor. Chega lá, já tinha os jipinhos esperando. Aí eu fui para um resort, cheguei no resort, tudo do bom e do melhor, comida. Aí a única diferença, acorda cedo para entrar no jipinho para ir ver os animais, certo? Mas aquilo não me gera estranheza. Por quê? Porque o Animal Planet mostra isso todo dia, cara. Exatamente. É engraçado o que você falou, porque é igual quando eu fui pra Disney. Eu cheguei na Disney e parecia que eu já tinha estado lá, cara, porque Mas é tem isso. essa facilidade. Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer, eu fui à Índia, eu já trabalhei 4 vezes lá, né? Eu fui 3 vezes, trabalhei em 4 cidades diferentes. Eu gosto de lá, quando acabam os treinamentos, eu ficar batendo perna lá, cara. Ir a lugares que não são turísticos, conhecer as pessoas, né? É um outro ângulo, né? Assim, É um outro ângulo, uma outra leitura, né, Gabi? Agora, ainda tem muita diferença, né? Por exemplo, você chega na Itália, na Espanha, aqui já é muito mais parecido do que a Índia, né? A Índia, por exemplo, é difícil você ir a lugares, restaurantes, então tomar um bom vinho, tomar uma boa bebida. Tem muito pouca oferta de álcool lá, né? Por várias questões. Então tem muitas diferenças assim. Agora, eu acho que existem tendências que são tendências locais, regionais, mas eu acho que o mundo hoje está vivendo uma coisa muito parecida em todos os sentidos. Né? Eu acho que acabou-se a estranheza, né? De você ir para um lugar. Eu em Nova York, ano passado, eu estava andando lá, eu não tinha estranheza nenhuma. E você vai para outros lugares, você não tem estranheza. É muito difícil você ter essa estranheza. Eu acho que isso é um dos efeitos dessa globalização aí. Né? Então, o que eu percebo, né? Quando eu estive na Colômbia, há 3 anos atrás, uma das meninas que trabalha para a UNCTAD e é de lá, ela tem lá uma loja de produtos vegetarianos. Né? Esqueci até o nome, alguma coisa ligada a mundo. Mas isso é uma tendência que a gente já tem aqui, né? Então, eu acredito que os Estados Unidos continuam sendo assim, um grande celeiro de tendências. Né? A gente vê coisas surgindo lá,
E também o grande paradoxo de tudo isso, né? O país que mais gera inovações, mais tem prêmios Nobel, mais tem startups e tecnologia, não usa o WhatsApp. Impressionante, né? Eu no metrô de Boston, as pessoas ficam mandando texto. Isso também. A gente tem cliente em Portugal e é a mesma coisa. Lá SMS é o carro-chefe. Cliente nossa de Portugal, ela fala por causa da gente. Isso aí. Mas na Índia, também não. Né? Na Índia se usa muito o WhatsApp. Então, assim, o que eu acho interessante é a pessoa estar antenada, tá lendo sobre novidades, sobre inovação e tudo, para poder captar pequenas trends, né? Tem a ver aí com vocês, pequenas tendências, e poder ver de que forma isso pode se adequar para um negócio aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, aí em Niterói. Uma aplicação, né, para um crescimento. Pô, bacana. Gabriel, acho que agora, uma pena, mas a gente vai já caminhando aí para o encerramento. Uma coisa que é importante é você dizer em quais redes você é mais atuante, divulgar as suas redes, onde as pessoas te acham, LinkedIn, Instagram, onde você está mais presente. Eu tô presente nas principais redes, né? O meu Instagram é @fernando.gameleira, tá? Certo. Facebook e LinkedIn, Fernando Gameleira. Fechado. Tá? E no Twitter, fgamel. Gamel. Ok? E no Empretec muito próximo de você. Isso aí, quem sabe, né? Eu, inclusive, para a Índia agora, né? A gente estava com um seminário marcado no final de abril lá e obviamente vai ser adiado. Né? Não vai ser o próximo esse, né? Mas... Aliás, isso aí foi um problema sério para vários países que estavam implantando aí, mas enfim, faz parte. Faz parte. Tá? Então, se você entrar em qualquer uma dessas redes sociais, clicar lá no meu nome, aí aparecer uma foto bonitinha de um carequinha brilhante, sou eu. Tá? Eu adoro postar. Eu não uso rede social para postar fotos dentro do banheiro, comendo de manhã, tomando café, mas eu gosto de postar coisas legais que eu pego na internet, eu gosto de postar críticas, sugestões e principalmente de interagir com as pessoas. E pelas minhas redes sociais, a pessoa com certeza vai se conectar com pessoas do mundo todo, né? Porque eu tenho muitas pessoas conectadas a mim nos 4 cantos do planeta, só não tem na Oceania ainda. Por enquanto, né, Gamel? Poxa, que incrível. E é isso aí. Eu queria te agradecer muito por esse papo, sabe que eu sou um fã incondicional seu, além de amigo pessoal, parceiro. Eu sou fã de vocês também, né? Vocês são pessoas antenadas. Eu gosto de gente antenada. Obrigado. Ainda vamos trabalhar juntos. Em breve. Aguardamos ansiosamente. Aquela massa de pão, ela tá crescendo. Opa, maravilha. Eu queria te agradecer muito por esse papo. Tão logo seja possível socialmente a gente se encontrar. Nem que para isso, coincidentemente, porque eu até falei isso com o Juliano aqui no backstage, porque eu falei, cara, já marquei 2 cafés com Gameleira em 2 shoppings diferentes, em horários diferentes, em lugares completamente diferentes, e nós chegamos nesses encontros. É verdade, teve um paramos até o carro. Paramos o carro um do lado do outro, saímos do carro ao mesmo tempo, olhamos e falamos, não é possível. É verdade. Impressionante. Marcado, né? Mas, poxa, muito obrigado, cara. Uns vão dizer que é coincidência, outros vão dizer que é sintonia. Depende da maneira como você vê as coisas. É verdade, cara, é verdade. Gabriel, muitíssimo obrigado, cara. Esse papo foi... Cara, foi um prazer. Obrigadão. Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Acho que é sempre enriquecedor estar falando com vocês aí. Valeu, obrigado, Gamel. Um abraço, cara. Um abração. Esse foi mais um episódio do Trendcast, o podcast da Trend. Agradeço muito por você ter passado esse tempo conosco. Esperamos realmente que possa ter tido insights positivos para a sua vida, para o seu negócio. E claro, se curtiu, compartilhe e não deixe de postar um print da sua tela, marcando o perfil da Trend em @trendmarket.com.br. Um abraço e até a próxima.